Doutora Abel Valerros, muito obrigada por nos receber. É uma honra poder ouvir você compartilhar conosco a sua caminhada. Obrigado eu sou honrado. Por que você decidiu deixar a Argentina para servir a África? Como foi esse processo? Bom, em realidade é o resultado de várias coisas que acontecem antes na vida daquele que é chamado por Deus para ir ao campo missionário. Eu sou filho de um casal que eram missionários entre os índios mapuches no sul da Argentina. E o pensamento missionário era comum na minha família, os meus pais. E meus pais participavam de ofertas para uma rádio que evangelizava toda a Latinoamérica desde Quito, Equador. Chamava-se HCJB, em espanhol. Hoy Cristo Jesus bendice. E era uma rádio que ocupou-se do evangelismo de uma boa parte da Latinoamérica, desde Quito, Equador. E chegavam cartas de gratidão para os meus pais, porque eles enviavam pequenas ofertas para eles lá. Então, o pensamento para alcançar os não alcançados, os perdidos, nunca evangelizados, eu cresci com isso em casa. Logo na minha adolescência, a mãe ofereceu-me um livro que chamava-se Paixão pelas Almas. Esse livro marcou muito a minha visão do cristianismo. Eu recomendo enfaticamente a leitura de um livrinho pequeno, que são 70, 80 folhas, chama-se Paixão pelas Almas, onde um dos conceitos que eu mamei desse livro é que o pastor Oswald Smith diz: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2, 3, 5, 50 vezes e recusá-lo quando há tantos e tantos e tantos que nunca ouviram uma única vez? Então isso despertou para mim uma visão missionária para ir onde estavam aqueles nunca alcançados. O estudar medicina foi uma ferramenta que Deus me permitiu. É a minha vocação, eu amo a minha profissão, mas eu pus ela ao serviço da obra missionária para alcançar perdidos para o reino dos céus. É isso. E por que Guiné-Bissau? Interessante. Na altura, nós começamos pela Guiné Equatorial, que é o único país, antiga colônia espanhola em África, o único país onde se fala o espanhol, a Guiné Equatorial. Nós não falávamos nenhuma outra língua na altura e no campo missionário tens que fazer esforços e aprender as línguas do povo e as línguas dos povos europeus, neste caso o português, tivemos que aprender francês, inglês. Não conseguimos nada com nenhuma das três, mas entretanto estamos cá a tentar adaptar-nos ao idioma do povo, à língua do povo. Mas Guiné Equatorial surgiu porque nós falávamos só espanhol e fomos primeiro para a Guiné Equatorial. Nos encontramos que naquela altura 1% da população falava espanhol. Então tivemos que aprender as línguas nativas. A Guiné-Bissau surgiu como uma oportunidade, a Guiné Portuguesa, como uma oportunidade de trabalhar como médico das Nações Unidas. E aí, nessa época, não entravam missionários a Guiné-Bissau. Era um país fechado para os missionários. O Senhor nos permitiu entrar na Guiné-Bissau como se fosse o cavalo de Troia, lembra-se? Então nós entramos disfarçados de médico das Nações Unidas, com salário das Nações Unidas, e depois de cumprir fielmente o meu contrato, eu já consegui ficar no país como médico missionário. Não havia missionários na altura, quando saímos havia mais de 40, graças a Deus, nos permitiu abrir as portas desde dentro para outros missionários e hoje Guiné-Bissau tem igrejas e missionários em crescimento. Muitos locais não têm acesso a hospitais, a médicos, e muitas pessoas ali acabam recorrendo a tratamentos alternativos, incluindo a feiticeiros locais. Como foi para você lidar com essa realidade? É verdade. É triste, mas o ser humano recorre a feitiçarias, na língua local chama-se jambacucerias, o animismo, o esoterismo, o sobrenatural,
até qualquer coisa é útil para tentar resolver uma carência muito profunda que há nesses países muito pobres de serviços médicos, de caminhos, de comunicações, de educação, de dinheiro, de amor. Parece que a Igreja tem esquecido o seu mandato de ir e buscar os perdidos para o reino dos céus. E eles estão não apenas perdidos, estão doentes, são ignorantes, estão em miséria. Bom, é verdade que muitas vezes, muitíssimas vezes, os meus doentes chegavam a mim depois de ter passado por tratamentos de feitiçaria. E às vezes o tratamento era pior ainda do que a doença. Por atuar em aldeias islâmicas, você teve que lidar com algumas restrições para pregar o Evangelho. Então, como você lidou com isso? Jesus Cristo usou da cura sob o poder de Deus como um recurso para anunciar o Evangelho. Também a Bíblia diz que Jesus percorria as aldeias ensinando sobre o reino dos céus e ensinando a palavra de Deus. Jesus usou educação e saúde, por dizer assim. Nas aldeias islâmicas não é possível implantar uma igreja, repartir folhetos, celebrar cultos ao ar livre, evangelizar, pôr uma rádio, fazer estudos bíblicos. Não é possível, porque onde o Islão é maioria, eles não têm liberdade, aquela liberdade de culto que eles exigem nos lugares onde eles são minorias. O Islão não é democrático em absoluto, é autocrático. E então, nós, a diferença da Argentina é que pescamos com rede, aí pescamos com anzol, um a um, temos que fazer amizade. E o que o governo das aldeias nos permite, o que o Islão permite, é aquelas necessidades que elas têm de educação e de saúde. Então nós colocamos postos de saúde e pequenas escolas primárias de alfabetização. E através disso, e com professores cristãos sustentados desde igrejas latinas, elas são professores nativos, guineenses, que não despertam grandes suspeitas e são crentes que, através da educação e através da saúde, procuram incutir nas crianças, nos doentes, valores cristãos, como o amor, basicamente, a preocupação, a solidariedade. E isto na expectativa de despertar ou preparar o terreno. E o Senhor sempre disse que sempre vai haver uma mulher de paz, um homem de paz nas aldeias onde vamos. E sempre é possível falar de Jesus Cristo. O Senhor abre as portas. Não podemos implantar igrejas, não podemos celebrar congressos, mas queremos ver a igreja entre muçulmanos crescer. Qual o maior desafio em ser um médico missionário? O médico debate-se entre a saúde física e o médico missionário entre a saúde espiritual. Uma vez eu escrevi uma pequena estrofa, eu não sou poeta, mas escrevi uma pequena estrofa porque na Patagônia, Argentina, onde eu estava, a inaugurar um centro de saúde, um consultório da igreja, num bairro que não tinha centro de saúde, nós estávamos a colocar um. E aquilo, mais que uma obra literária, foi uma revelação de Deus para mim. Não veio ninguém, porque na Patagônia costuma haver muito vento, e havia muito vento, e não veio nenhum doente naquele dia, nem sequer veio a enfermeira, veio me ajudar. Eu estava sozinho no sítio onde íamos a começar a atender naquela tarde. E eu escrevi, e eu disse: Senhor, de que vai servir o esforço se lhes curamos o corpo e marcham saudáveis ao inferno? Se entende? Estou a traduzir, porque a estrofe era em espanhol. Para que serve curar completamente o corpo se a alma das pessoas não pertence ao reino dos céus? Então, não é que subestimamos a saúde física, senão que a saúde espiritual
é mais importante, de maneiras que a doença palidece, fica pequena frente à perdição. E o maior desafio, sem dúvida, é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Uma doença, uma das doenças maiores que há em Guiné-Bissau, que é o paludismo, que mata a metade das crianças que morrem antes de 1 ano. A malária pode-se tratar com €1, €1,50. Podemos tratar o paludismo. Mas 15 dias depois, um mês depois, a criança volta a ter paludismo. Então, a doença física podemos tratá-la até uma e outra vez. Mas se as pessoas não têm recebido a Cristo no seu coração, marcham saudáveis ao inferno. Então, a doença é pouca coisa perante a perdição. Quais foram os testemunhos mais marcantes em sua trajetória na África? Entre os muçulmanos, menos. Porque, como eu disse, aí não pescamos com rede, senão que é com anzol. Mas o gozo, a alegria de ver a semente do Evangelho crescer nos corações das pessoas é uma coisa interessante para lembrar. Um jovem de uns 16 ou 17 anos que queria estudar medicina, estava em África, não tinha hipótese de sair do seu país para ir estudar medicina. Ele ficou colado comigo, simpatizou comigo e eu falei de Jesus Cristo para ele. E ele recebeu a Cristo no seu coração e se transformou num líder da nossa comunidade de jovens. E quando nós tivemos que sair do país, ele ficou à frente da congregação. E ele agora tem 50 e tal anos, 30 e tal anos depois, há pelo menos 15 ou 20 anos, o presidente dos pastores de todo o país. Ele era um jovem que até, num momento, teve que renunciar à vocação que ele tinha de ir estudar medicina, porque o Senhor estava a chamá-lo a tomar conta do corpo de Cristo, da igreja. E ele é pastor de pastores e tem tido até a ocasião de ser o assessor em certos aspectos espirituais do presidente da nação. Ele é respeitado no país, especialmente pelo presidente da nação. Então, é lindo para nós saber que, talvez, se nós não tivéssemos mobilizado a igreja para nos apoiar em oração, que nos tivesse enviado, se o Senhor não nos tivesse chamado, o que seria deste jovem, deste pastor, Juan Sima? E esse é um testemunho, mas há outros. Neste momento temos uma rapariga em Argentina que está em 4º ano de medicina, que é filha de um outro jovem que não tinha para comer e vinha à casa a comer. Comia em casa porque ele estava a estudar. Conseguiu acabar o liceu e Deus abriu as portas para que ele vá estudar a Marrocos. Graduou-se com honra em Marrocos e voltou ao seu país, a Guiné Equatorial. Também ficou em contato com o presidente e ele cresceu muitíssimo economicamente. E ele pode pagar os estudos da sua filha a estudar no estrangeiro. Ele está a estudar medicina. Mas há uns poucos meses atrás, o Covid levou ele. Então a nossa filha, que chamava-nos tios, agora é a nossa filha africana. E nós estamos a cuidar dela, junto com sua mãe. Em poucos anos ela vai ser médica. E é um testemunho de semear e de ter a oportunidade de colher os frutos. No Islão não há tantos frutos, nem consegues ver tão rápido. Mas a semente é a mesma. E o crescimento é o Senhor que dá. Então, se semearmos com fé, e mais cedo, mais tarde, o Senhor vai dar o crescimento. E vamos ver, entre os muçulmanos, o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo crescer. Como você tem aproveitado essa oportunidade de trabalhar em Portugal para captar recursos suficientes para viver na África? O movimento missionário argentino é jovem e nós não temos
muitas igrejas envolvidas. Mais ou menos uns 700, talvez 800 missionários argentinos, nesse momento, estão a trabalhar no estrangeiro, fora do país, sustentado por igrejas argentinas. E quando nós saímos, não havia ninguém. Éramos dos primeiros a sair. E então não havia também igrejas que estivessem dispostas. Então nós devíamos pensar, como o apóstolo Paulo, na possibilidade de autossustento. Em missionologia nós chamamos isso fazedores de tendas, como era o apóstolo Paulo, né? Então, utilizar a nossa profissão para prover ou providenciar à nossa família os recursos necessários e até para o trabalho. E a medicina tem ajudado muito nesse sentido, não apenas para tratar os doentes, senão também para ganhar. Só que em África ninguém consegue pagar um salário para mim, então trabalho como missionário gratuitamente. Mas venho 2 meses cada ano a Portugal e trabalho há 6 ou 7 anos nas Ilhas Açores, porque na altura o salário era melhor, agora no continente está melhor, se calhar para o ano vou trabalhar no continente. Mas com pouco tempo de trabalhar em Europa, o salário europeu permite, se eu corto em pedacitos, ganhar o necessário para viver o ano todo em África. Como você tem incentivado novos médicos missionários a serem levantados? Quais têm sido seus projetos para isso? Essa que é a parte se calhar mais difícil. Não é, há pessoas que pensam que ir à África é difícil, é gozoso. Eu não estou a dizer que seja pera doce, tem dificuldades, mas quando tu tens dentro de teu coração o chamado, a certeza do chamado do Senhor, o Senhor providencia um pagamento que pertence ao reino dos céus, que é o gozo. Tu tens um gozo, e isso é a moeda do reino dos céus, segundo a minha esposa. A moeda com que Deus gratifica teu trabalho é o gozo. Triste o dia que os missionários não sentimos gozo de fazer o que fazemos, mas o Senhor providencia isso sempre. Mas os recursos económicos têm que sair a buscá-los no outro lado, no campo missionário não estão. Então, o Senhor me permite vir cá 2 meses, trabalhar 2 meses e ganhar o necessário para trabalhar em África. Mas animar igrejas, mobilizar candidatos e conseguir reforços, às vezes é mais fácil conseguir recursos económicos ou até materiais do que recursos humanos. Nós pedimos ao Senhor por obreiros, por mais obreiros, por melhores obreiros, por obreiros corajosos, que não temam as dificuldades, porque as dificuldades nem são tantas. Eu acho que está sobredimensionado o sofrimento na obra missionária. Se calhar isso era de antes. Nesse momento, nós não sofrimos. Eu não vou dizer que é a mesma coisa viver em Europa do que viver em África, mas, mais uma vez, aquele gosto do que falei. Mas conseguir jovens profissionais que querem vir, eu estou há 30 anos à procura de um colega médico que nos queira ajudar ou substituir. Não conseguimos. Em Guiné-Bissau, por anos, nunca houve um dentista, um único dentista em todo o país. Temos dentistas em todos os países latino-americanos, em alguns deles até a mais. Não conseguimos um dentista. Será que vocês podem arranjar um dentista para Guiné-Bissau? Será que podem ajudar-nos a orar para que o Senhor levante obreiros, médicos, enfermeiros, dentistas, que queiram vir a trabalhar connosco, sanitaristas, pessoas que queiram ajudar-nos a tratar as doenças da comunidade. Não apenas as doenças do corpo, que costuma ser o médico ou o enfermeiro a tratar, mas as doenças da comunidade, as letrinas, por exemplo. Se não há letrinas, sempre vamos continuar com 100% dos intestinos das crianças cheios de lombrigas. Porque se as deposições não vão parar a um sítio onde estejam fora do alcance das chuvas e mais cedo ou mais tarde da boca das crianças, entende? Porque elas fazem as suas necessidades em qualquer lugar do mato. As chuvas abundantes levam aquelas fezes dessecadas pelo sol, mas que têm ovos de parasitas que resistem meses à intempérie, depois vão para a água onde a mãe ou a mulher ou quem seja pega a água e leva para casa para beber.
e não é fervida, não é filtrada. Esse ciclo acaba por repetir-se e o intestino de 100% das crianças está cheio de lombrigas. E às vezes o pouco que eles comem acaba por alimentar dezenas ou centenas de lombrigas, entende? Quando nós chegamos a uma aldeia, damos meio comprimido, em Brasil dá-se 6 comprimidos, em Argentina dá-se 6 comprimidos, nós damos metade de comprimido de mebendazol. E ao dia seguinte as crianças eliminam 100 ou 150 lombrigas, ascaris lumbricoides. E a partir daí a criança começa a engordar, começa a aumentar de peso, porque aquilo que come é para ele, porque antes era para as lombrigas. Entende-se? A mesma coisa acontece com o paludismo e com as doenças que... São doenças que já a medicina, a ciência, já venceu há muito tempo. São doenças que na Europa não existem, mas continuam a dizimar a população, especialmente a mais vulnerável, que são as mulheres grávidas, as crianças pequenas, em África. Porque faltam serviços, falta um Estado que tome conta, falta amor para providenciar e, através do amor, não apenas atender os intestinos, senão as almas perdidas que o Senhor ama, né? Doutor, muito obrigada por esse tempo conosco. Que Deus continue abençoando o seu ministério, o seu trabalho. Eu peço que vocês continuem a fazer esta labor, não apenas de difusão disto, que não tem grande sentido, sino de difusão das necessidades que há no mundo. As igrejas latinas têm condições, têm recursos, não apenas recursos econômicos, recursos humanos, com os quais podemos fazer uma diferença em povos necessitados da África. Às vezes faz-me confusão que parece que nosso Deus está a chamar a maior parte dos latinos a lugares de grande civilização. E parece ser que Deus ama mais Barcelona do que a África. E eu não acho que seja assim. Então, por favor, digam, chamem, ajudem-nos a encontrar obreiros que venham ajudar no trabalho missionário médico, mas também de desenvolvimento e, sobretudo, espiritual na África Ocidental. Para a glória do nosso Deus, para a salvação de muitos deles e para a honra e coroa vossa, a Igreja de Cristo. Obrigado eu.